João 12, hoje vamos ver os versículos de 32 a 34. João 12, 32 a 34. Continuando na primeira dessas duas últimas pregações que Jesus fez antes de ser entregue para ser crucificado. As últimas duas pregações públicas de Jesus, de acordo com o apóstolo João, aí em João capítulo 12, no final do ministério de Jesus, depois da sua entrada triunfal em Jerusalém. Nós estamos aqui dentro das coisas que Jesus falou nesta primeira pregação. Dentre essas coisas, temos o que vamos ver hoje aqui em João 12, de 32 a 34, que está na íntegra aqui na parede. Vamos ler juntos? Jesus declarou assim: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo." Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: "Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem?" Aleluia. Dentro da sua pregação, Jesus profetizou a sua morte na cruz. Morte na cruz que foi profetizada muitos anos antes da vinda de Jesus, quando o povo hebreu ainda, depois de terem saído do Egito, peregrinaram durante 40 anos no deserto antes de chegar à terra prometida. E num dos episódios, num dos eventos dessa peregrinação, por causa do seu pecado, por causa da sua murmuração, como acabamos de falar agora há pouco, por causa da sua malignidade inerente do pecado desse povo, a ira de Deus acendeu sobre eles, sobre esse povo várias vezes no deserto, durante essa jornada, durante essa caminhada. Numa dessas vezes, Deus levantou serpentes de tudo quanto é lado para picar o povo, para morder esse povo, e muitos morreram por causa das mordeduras das serpentes abrasadoras no deserto. Então eles, apavorados com aquele evento das serpentes contra a vida deles no deserto, eles então vieram a Moisés e pediram que Moisés intercedesse por eles, e Moisés orou a Deus, e Deus mandou Moisés esculpir numa haste uma serpente de bronze. E quando essa serpente de bronze fosse levantada, aquele que olhasse para a serpente de bronze ficaria curado das mordeduras das serpentes e do seu veneno. Aquela serpente de bronze foi uma profecia da crucificação de Jesus. Por isso está escrito, Jesus disse aqui vamos voltar um pouquinho aí em João capítulo 3, confirmando aquela palavra, aquele evento que aconteceu na época de Moisés. João capítulo 3, versículo 14, Jesus disse: "E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado." Repitam. "Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado." A serpente representa o diabo. Por isso, ele apareceu na figura de uma serpente para enganar a mulher em Gênesis capítulo 3, lá no jardim do Éden.
A serpente representa o diabo. Apocalipse diz que o dragão, lá de Apocalipse 12, é a antiga serpente, o diabo e Satanás. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus disse para a serpente ali, representando o diabo: porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. O descendente da mulher te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente representa o diabo. O veneno que essa serpente inocula em quem ela pica, em quem ela morde, o veneno da serpente é o pecado. O veneno com o qual o diabo infectou toda a natureza humana foi o pecado. Todos pecaram, porque todos foram infectados pela mordedura dessa serpente, que é o diabo. Jesus, na crucificação, ele ia fazer-se pecado por nós, fazer-se maldição por nós e também se colocar no lugar do diabo, no lugar de extrema condenação. A cruz era um lugar de extrema condenação. Na cruz, três coisas, amados. Três coisas muito fortes. Jesus se fez pecado por nós. Na cruz, Jesus, para assumir o nosso pecado, Jesus se fez maldição por nós, para assumir a maldição que nos amaldiçoou como seres humanos, que é o pecado. E na cruz, Jesus ocupou o lugar do diabo, o lugar de Satanás. Vamos ver como que isso aconteceu? É o que Jesus disse quando ele falou aqui: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Vamos ver alguns textos sobre esse fato dele ter sido levantado da terra para ser crucificado em madeiro. Eu coloquei 3 versículos aqui no nosso próximo slide. O primeiro está em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, onde Paulo escreveu: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Repitam. Muitas Bíblias traz essa expressão aí entre parênteses, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Esses parênteses aí, eles representam apenas que Paulo está fazendo uma citação do Antigo Testamento. Eles fazem parte, essa palavra está no texto original. Inclusive no texto original escrito por Paulo em grego, não tem parênteses, está sem parênteses. Aparece com parênteses só em algumas traduções da língua portuguesa, ok? Como a nossa revista é atualizada. Mas esse parênteses aí significa apenas que está fazendo uma citação do Antigo Testamento aqui, ó. Desse último versículo que eu coloquei aqui, de Deuteronômio 21, 23, onde está escrito: o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, assim não contaminarás a terra. Repitam. O que for pendurado em madeiro, a pessoa pendurada em madeiro, a cruz, a morte da cruz, tinha uma representação de 2 expulsões.
ele é maldito de Deus porque é expulso do céu. Satanás é maldito de Deus porque foi expulso do céu. E pendurado em madeiro, porque assim não contaminarás a terra, porque ele será também assim expulso da terra. Ele fica entre o céu, fica levantado entre o céu e a terra. Esse é o lugar do diabo. E Jesus foi colocado nesse lugar, porque ele se fez a si próprio maldição em nosso lugar. A nossa maldição é o nosso pecado. Pecado é uma maldição. O pecado é a maldição. E em 2 Coríntios 5, 21, Paulo vai dizer que Jesus se fez pecado. Gálatas 3, se fez maldição. 2 Coríntios 5, se fez pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Repitam. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se fez maldição, ou seja, ao fazer-se maldição, ele se colocou no lugar do diabo. O diabo é o pior maldito que existe. Jesus se colocou nessa posição, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, não qualquer morte. Isso aí era só para a morte de cruz, pendurado em madeiro. Ele fez-se pecado por nós, para quê? Para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos, então, justiça de Deus. O diabo ocupa, como maldito, ele e os demônios ocupa essa atmosfera. No próximo slide que nós vamos colocar ali, eu coloquei para vocês o texto de Efésios 2:2. Vamos ver como esse Efésios 2:2 define quem é o diabo? O versículo diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Leiam. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aleluia. O nome do diabo aqui é, repita, príncipe da potestade do ar. Príncipe da potestade do ar. A palavra príncipe aqui significa principal. Em grego é o chefe, o principal, o líder, aquele que domina. Por isso que Jesus mesmo disse que o diabo é o príncipe deste mundo. O príncipe da potestade. Potestade, tá? A palavra potestade vem de poder. Tá? O diabo tem poder. Poderes angelicais. Todos os anjos são dotados de poderes angelicais, poderes superiores, que os torna superiores em poder, tá? Não em essência, não em status, mas os torna todos os anjos em poder superiores aos homens. Os anjos podem fazer coisas que nós homens não podemos fazer, somos limitados para fazê-los, e os anjos podem fazer. Os anjos decaídos, os demônios, uma terça parte dos anjos criados por Deus, e também o chefe, o príncipe deles, Satanás, eles não perderam seus poderes angelicais. Eles continuam tendo os poderes com os quais eles foram criados, foram dotados ao serem criados. O diabo tem poder, os demônios têm poder. E eles exerceram muito fortemente
esse poder a partir do Éden, depois que contaminou a humanidade na sua origem. Depois que a humanidade, lá no primeiro Adão e na primeira Eva, no primeiro casal, que representavam a toda a humanidade, ao contaminar toda a humanidade com o pecado, o diabo passou a ter um tremendo poder sobre toda a humanidade. E a humanidade veio se desenvolvendo em épocas violentas, em épocas sanguinolentas, em épocas bárbaras, em épocas terríveis, que marcaram toda a história da humanidade até a primeira vinda de Jesus. Até a primeira vinda de Jesus, o diabo tinha muito mais poder do que ele tem hoje. Os demônios tinham muito mais poder do que o que eles têm hoje. Por isso, aquelas épocas eram épocas de selvageria. Era a lei do mais forte. A pessoa, todos os dias, ou tinha que matar ou ia morrer. Você lê as histórias daquelas épocas, povos bárbaros, povos de guerra, povos que bebiam sangue dos seus inimigos e se banhavam no sangue dos seus inimigos. Uma cidade conquistando a outra cidade, uma nação querendo ser maior do que a outra nação, uma nação querendo conquistar fisicamente, territorialmente as outras nações da terra. Assim se levantaram muitas nações. A Grécia se levantou na época de Alexandre o Grande, querendo conquistar o mundo inteiro territorialmente. O mesmo aconteceu com os persas, os medos, os elamitas, os da Mesopotâmia, os da Babilônia, os babilônicos com Nabucodonosor. Cada pessoa não se contentava em construir uma nação e viver em paz nessa nação, não. Porque eles pensavam assim: nós não podemos viver em paz na nossa nação, porque se a gente ficar em paz aqui na nossa nação, outras nações virão nos conquistar. Então, antes delas virem nos conquistar, nós vamos nos armar até os dentes, treinar até as crianças, os meninos, para irem para a guerra. Eles tinham muitos filhos e os gostavam muito de ter filhos homens, porque esses filhos homens eram treinados para a guerra, para essa nação sair e conquistar outras nações, matando muita gente, conquistando muito território. Por isso, em todas as nações, as cidades eram protegidas com altas muralhas, com altas fortalezas, para se defenderem dos inimigos que vinham tentando conquistá-lo. Épocas que nós vivíamos, que nós que vivemos hoje, não temos ideia de como isso funciona. Nós que vivemos aí numa liberdade de ir e vir, não entendemos isso como funciona. E o caráter nosso aqui, nessa época que nós vivemos, nessa época de protecionismo, onde nós nos sentimos até mais livres, mais protegidos, mais civilizados, nós não temos o caráter de entrar numa máquina do tempo e voltar para uma época daquela. A gente morreria em 2 segundos. Não sobreviveríamos. Tá? Não sobreviveríamos. Porque eram épocas bárbaras. Por que eram épocas bárbaras? Porque o diabo exercia grande força. O diabo exercia grande poder. A atmosfera da Terra, a partir da atmosfera da Terra, o príncipe da potestade do ar. O ar, aqui nesse versículo, representa toda a atmosfera da terra. É o lugar de Satanás, é a morada de Satanás, é a atmosfera. Entre o céu e a terra. Os demônios não podem pisar na terra, eles ficam no ar. É por isso que os demônios, a única maneira deles pisarem na terra é possuírem os corpos dos seres humanos.
O diabo sabe que os corpos dos seres humanos, o corpo humano foi criado por Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde está escrito: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ali está se referindo ao corpo. O corpo do homem foi formado como uma habitação espiritual, como um templo espiritual. O nosso corpo é um templo espiritual, porque foi criado por Deus para ser o templo do Espírito Santo de Deus. Corpos humanos nos quais o Espírito Santo de Deus não habita são templos vazios. E os demônios usam esses templos para pisarem na terra, porque eles vivem nos ares. A única maneira deles pisarem na terra é quando eles ocupam esses corpos, esses templos, essas pessoas possuídas pelo diabo, para fazerem malignidade, todo o mal aí na face da terra. Assim, o diabo exercia grande poder antes da vinda de Jesus. No Antigo Testamento inteiro não existia expulsão de demônios. Demônios não eram expulsos no Antigo Testamento. Demônios só começaram a ser expulsos com a vinda de Jesus. Antes da vinda de Jesus, isso não acontecia. Profetas, homens de Deus do Antigo Testamento, mesmo sendo homens de Deus, não tinham autoridade nem poder para expulsar demônios. Daniel não tinha essa autoridade, Isaías não tinha essa autoridade, Jeremias não tinha essa autoridade, Moisés não tinha essa autoridade. As pessoas de Deus do Antigo Testamento não tinham autoridade de expulsar demônios, porque naquela época o poder do demônio, o poder dos demônios e do príncipe deles, o diabo, era muito grande. Era muito grande. Imagine agora o planeta Terra e a sua atmosfera. Satanás e os demônios são malditos de Deus. Eles são levantados entre o céu e a terra. Eles não são bem-vindos no céu e não são bem-vindos na terra. Eles vivem nos ares. Satanás é o príncipe da potestade do ar. E esses demônios só têm contato com a terra através dos corpos que eles possuem, que eles entram nesses corpos. Imaginem tudo isso. De repente, uma coisa cortou a atmosfera. O que foi que cortou a atmosfera? A vinda de Jesus. Quando Jesus foi concebido, gerado e nascido, no dia do nascimento de Jesus, anjos apareceram aos pastores em Belém da Judéia e disseram assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele ama. O nascimento de Jesus foi a primeira ameaça que essa atmosfera de ar que envolvia a terra sofreu um baque com a vinda de Jesus, com Jesus nascido, e Satanás e os demônios entraram em pânico. E Satanás levantou logo Herodes para tentar matar todas as crianças, para ver se no meio dessas crianças matava também Jesus. Obras diabólicas. O diabo perseguiu o menino Jesus, mas não conseguiu achá-lo. Jesus cresceu, aos 30 anos começou o seu ministério. Antes dele terminar o seu ministério, o diabo tentou matá-lo de todas as maneiras, mas Jesus escapou
porque ele ia morrer na hora certa, quando oferecesse a sua vida sobre a cruz. O diabo não queria que Jesus morresse na cruz. O diabo queria que Jesus morresse apedrejado, que Jesus morresse derrubado de uma montanha, que Jesus morresse de alguma outra maneira, flechado, lançado com espada, alguma coisa. Mas na cruz não, no madeiro não, porque se Jesus fosse levantado em madeiro, ele ia entrar na casa do diabo, o príncipe da potestade do ar. Ele ia ficar exatamente na atmosfera. E Jesus ia então mudar a atmosfera do planeta. Quando Jesus foi crucificado, ele mudou a atmosfera do planeta, ele tirou a autoridade de Satanás, ele tirou o poder de Satanás, o diabo se enfraqueceu, os demônios se enfraqueceram, e Jesus nos deu inclusive poder para expulsar o diabo. Expulsarão demônio, vocês expulsarão demônios em meu nome. Coisa que profetas do Antigo Testamento não podiam fazer. Estão entendendo isso, irmãos? É difícil de explicar isso, vocês estão entendendo? Aí eu escrevi aqui, ó. Leiam comigo aqui. Levantado ou pendurado na cruz, Jesus ocupou o lugar na atmosfera do príncipe da potestade do ar. Lugar de quem foi expulso do céu e da terra. Portanto, uma posição interdimensional entre o céu e a terra. O diabo ocupou esta posição para dispersar os homens e afastá-los de Deus. Jesus foi levantado nesta mesma posição para que tudo e todos fossem convergidos, atraídos a Ele. Cumprindo o propósito de Deus, que está escrito aqui, que eu coloquei nesse versículo de Efésios 1:10. Então abra aí Efésios, capítulo 1, versículo 10. Efésios 1:10. O propósito de Deus de fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Leia esse versículo. A palavra plenitude dos tempos aqui representa a primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus é a época chamada na Bíblia de plenitude dos tempos. Está escrito também em Gálatas 4:4. Chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Quando Deus enviou Jesus, era a plenitude dos tempos. O que significa plenitude dos tempos? Que a maior parte do tempo já acabou. Agora, a partir da vinda de Jesus, a humanidade está vivendo os últimos dias. A partir da primeira vinda de Jesus, da primeira até a segunda vinda de Jesus, a humanidade está vivendo os últimos dias. Isso é chamado de a plenitude dos tempos. Deus tinha o seu propósito, um dos seus propósitos na obra da salvação é que a partir da sua primeira vinda, todo o poder, toda a autoridade sobre todos os homens, sobre toda a humanidade, viesse para Jesus. Isso significa o propósito de Deus de fazer convergir nele, em Jesus, todas as coisas, tanto as coisas do céu como as coisas da terra. Esse convergir aí foi o que Jesus disse também, usando a palavra atrair. Vamos ver nosso último slide de hoje? É o próximo. Repetindo o que nós lemos em João 12:32, a palavra de Jesus ali. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo.
Repita. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Aleluia. Jesus levantado da terra na cruz, ocupando um lugar na atmosfera terrestre, entre o céu e a terra, o lugar que era cheio de ar, porque é o lugar do príncipe da potestade do ar. Jesus, ao ocupar esse lugar aí, ele deu um golpe fatal em Satanás e no seu império das trevas. O diabo perdeu o poder. Essa perda de poder de Satanás resultou nos séculos que vieram depois da primeira vinda de Cristo, que foram séculos em que as nações foram se tornando mais civilizadas. Derrubaram muros, derrubaram fortalezas, já não saíram tanto para a guerra, ainda há maldade, o mundo ainda jaz no maligno, o diabo ainda age muito, mas amados, é diferença da água para o vinho. As sociedades depois da vinda de Cristo nesse mundo, em comparação como era antes da primeira vinda de Cristo. Antes da primeira vinda, o diabo tinha um poder terrível. Com a vinda de Jesus, o diabo perdeu o poder. E quando vocês, crentes, ficam sabendo disso, o diabo fica doido, de raiva, porque ele não quer que as pessoas saibam disso. O diabo quer que as pessoas pensem que ele tem muito poder, que ele tem poderes, grandes poderes sobrenaturais. Esses filmes de terror, de horror que vê por aí, Exorcista, outros filmes aí, onde eles dão muito poder para Satanás. Essa é a pregação do diabo. É assim que o diabo quer ser conhecido, como alguém que tem muito poder. Mas a Bíblia diz assim para nós: o que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Deus já nos deu armas de vitória completas contra o diabo, contra Satanás, porque com a crucificação de Jesus, durante o período, imagine o desespero do diabo durante as 6 horas, de 9 horas da manhã até 3 da tarde daquela sexta-feira que Jesus ficou crucificado. Esse homem é um intruso, ele entrou aqui no nosso espaço, ele entrou aqui na nossa atmosfera, ele entrou aqui no ar, ele veio destruir o nosso império, veio destruir o nosso poder. Vamos tentar ele, ver se ele desce dessa cruz. E o diabo falava na boca das pessoas lá embaixo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e creremos em ti. O ladrão do lado direito falou assim: é isso mesmo, você não é o Messias, então desce da cruz para a gente ver. E o outro repreendeu o outro ladrão: o que é isso? Pode parar, nós merecemos o que estamos recebendo, ele não, ele é inocente, ele é um homem justo. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lá na cruz olhou para aquele ladrão e disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Durante aquelas 6 horas, enquanto estava vivo na cruz, Jesus foi tentado o tempo inteiro a usar seu poder divino, porque ele podia fazer isso e descer daquela cruz. Mas, se ele fizesse isso, iria contra o plano do Pai para a nossa salvação. Então ele foi obediente até a morte, e chegou na hora da sua morte, ele gritou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esse foi o golpe fatal no império das trevas. Amados, o diabo já está derrotado. O diabo é mais que derrotado. Os demônios são derrotados. Jesus Cristo é vencedor, e Jesus Cristo faz de nós mais que vencedores.
sobre tudo o que o diabo tenta levantar contra nós, porque o que está em nós é maior e mais poderoso do que o que está aí nesse mundo. Tudo isso aconteceu na cruz, quando Jesus estava na cruz. Por isso, quando Paulo foi pregar o Evangelho, lá em 1 Coríntios, ele fala assim, ó, eu preguei para vocês a Cristo, e Cristo crucificado. Essa é a famosa mensagem da cruz, a pregação da cruz de Cristo Jesus. A cruz de Cristo Jesus não apenas perdoou nossos pecados, conseguiu para nós salvação, mas nos deu também condições espirituais de vivermos a nossa salvação, de desenvolvermos a nossa salvação, de santificar as nossas vidas e de chegar no céu, e o diabo não vai nos impedir, porque nós somos revestidos do poder do Espírito de Deus, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e temos tudo para derrotá-lo em todas as nossas circunstâncias pessoais. Os demônios, o diabo não podem ter influência forte sobre a nossa vida, porque nós temos mais poder do que ele hoje, por causa do Espírito de Deus que habita em nós. É uma pena que muitos crentes não saibam disso. E muitos crentes vivam na ignorância espiritual. E muitos crentes vivam na mediocridade espiritual, acreditando que o diabo tem grande poder, e não reconhecendo aquilo que em Cristo Jesus nós ganhamos da parte de Deus para derrotar o diabo e dominar sobre ele em todas as nossas circunstâncias de vida. Marcos, capítulo 16, Jesus disse: entre os sinais que acompanharão os que crerem, expulsarão demônios em meu nome. Aleluia. Exerça essa autoridade. Expulse demônios da sua casa. Ore na sua casa. Chamar um pastor para orar na minha casa. Mas chamar o pastor para orar na sua casa? Você não é filho de Deus, não? Você tem o mesmo poder do pastor. Chamar o pastor para orar na minha casa, está tendo assombração. Você não tem autoridade, não? Abra sua Bíblia lá, leia a palavra de Deus e clame e diga: em nome de Jesus, Satanás, eu te expulso da minha casa, pega todos os seus demônios e sai daqui da minha casa. Não vai trazer nenhum secretário seu, nenhum ladrão, nenhum assassino, nenhum sequestrador, não vai entrar aqui na minha casa, porque aqui reina o Senhor Jesus. Saia e leva toda a sua corja. Mas não, os crentes ficam lá acuados, com medo, não lê Bíblia, não sabe manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O maior combate contra Satanás é com a palavra de Deus, como Jesus combateu dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Essa palavra deve reinar na sua casa. Essa palavra deve ser obedecida na sua casa. Porque aí você verdadeiramente está honrando a Deus, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E você vai ver como Deus estará abençoando a sua casa, e o diabo não vai impedir coisa alguma, porque você aprendeu a exercer sobre ele a autoridade que foi concedida por Jesus para você lá na cruz do Calvário. Glória a Deus, irmãos. Dirigindo na rua, em vez de ficar bravo com os outros motoristas, diga logo: Satanás, você não vai colocar nenhum carro desse na minha frente, não vai trazer nenhum deles para bater em mim, em nome de Jesus. Eu saio para fazer qualquer viagem, ora: Satanás, você não vai colocar nenhum caminhão na minha frente, não vai fazer nenhum carro desviar e vir bater em mim, você não vai provocar nenhum acidente, por onde quer que eu passe vai haver paz. Os crentes não fazem isso.
A autoridade passa a ser uma autoridade ilusória quando ela não é usada. Ela é para ser usada em nosso benefício no reino espiritual. Inclusive com enfermidades. Satanás, se essa doença, se essa dor, se esse problema que eu estou sentindo foi trazido por você, pode levar embora agora em nome de Jesus. Repreenda a enfermidade. O rei Asa ficou doente. Naquela época não dava para repreender, porque o diabo tinha mais poder do que eles. O rei Asa ficou doente dos pés. Será que doença foi essa que ele teve nos pés? Se foi gota, alguma coisa assim. E diz a Bíblia que ele só buscou os médicos. Ele não invocou o Senhor sobre a sua doença. Ele só buscou os médicos. Ele só confiou na medicina. Ele não confiou que o Senhor podia curá-lo. Está lá em 2 Crônicas, tá? 2 Crônicas, capítulo 16. A história do rei Asa. E o final da vida do rei Asa. Ele morreu com esses pés. Ele morreu com essa enfermidade nesses pés. Porque ele não invocou o Senhor acerca da sua doença. Ele só confiou nos médicos. Deus levantou os médicos, sim. Deus é que levanta tudo isso, e graças a Deus, é para a glória de Deus. Mas Deus quer ser o primeiro a ser consultado. A sua primeira consulta é grátis. A sua primeira consulta é com o Todo-Poderoso. A sua primeira consulta é com aquele que pode operar milagre e maravilhas na sua vida. A sua primeira consulta é com aquele que move o sobrenatural. E aí Deus vê que você está buscando a face dele. Mesmo quando depois você vai em algum médico. Seguindo então a ordem e a direção, o direcionamento do Senhor, ele vai estar ali através também desse médico e dessa medicina. Sabendo que você confia mesmo é nele. É ele que vai te curar, ele que vai te dar saúde, ele que vai te aprumar, ele que vai te fortalecer, ele que vai te colocar de pé, ele que fortalece teus ossos, teus músculos, teus órgãos. Ele que enche teus pulmões de ar, ele que faz teu coração bater, ele que faz o teu sangue percorrer por todas as veias, ele que desentope essas veias aí em nome de Jesus, para você não ter trombose e você ter saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Pelas suas pisaduras, lá na cruz do Calvário. É lindo como Isaías 53 coloca as duas coisas, de dimensão espiritual e de dimensão física na nossa vida, com a crucificação de Jesus. Isaías 53 está escrito que na cruz do Calvário Jesus levou sobre o seu corpo todos os nossos pecados e todas as nossas transgressões. A parte espiritual. Mas ele levou também todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós já fomos sarados. Não seremos sarados, já fomos sarados. Essa dor que você sente aí, essa enfermidade que te acompanha aí, você já foi sarado por Jesus. Jesus é a nossa cura. Aleluia. Amados, a cruz de Jesus, que espetáculo espiritual foi a crucificação de Jesus. O centro da obra da salvação, a crucificação de Jesus. Tem crente por aí que ainda acha que a crucificação de Jesus foi uma derrota. Crentes ignorantes. Foi uma derrota de Satanás, amados. Foi uma derrota do pecado. Foi vitória de Deus. Foi vitória de Jesus. Foi vitória para os salvos. Tinha uma música que cantava nas igrejas aí antigamente que falava da crucificação. Quando Jesus morria na cruz, o inferno em festa se alegrou.
Que mentira mais deslavada. Primeiro que o inferno não tem festa. Tem sofrimento. E segundo que demônios estão aí no ar, não no inferno. No inferno estão as almas dos condenados. Os demônios não estão no inferno, estão nos ares. Eles ficaram desesperados, porque eles perderam não a batalha, eles perderam a guerra. Eles perderam. Satanás e seus demônios perderam definitivamente a guerra. O vencedor é Jesus. Como foi difícil Jesus chegar ali. Mas foi ali que Jesus chegou. Na cruz do Calvário. Por isso Jesus disse: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O que significa esse atrair, que é o mesmo que nós lemos em Efésios 1, convergir? Serão todos convergidos a mim mesmo. Primeiro, atraídos para debaixo dos seus pés. Salmo, profecia de Davi no Antigo Testamento. Salmo 110, 1. Já abriu aí? Abra aí, Salmo 110, 1. Salmo 110, 1. Podem ler. Aleluia! Essa promessa do pai para o filho. O primeiro Senhor aí é o pai, o segundo Senhor aí é o filho. Disse o pai para o filho, disse o Senhor ao meu Senhor. Em hebraico está escrito, disse Jeová para Adonai. Davi estava recebendo aí uma profecia do que ia ainda acontecer, para nós já aconteceu, na glorificação de Jesus. Após a sua morte, ele foi ressuscitado. Após 40 dias após a sua ressurreição, ele foi elevado aos céus. Agora não foi colocado mais, não foi levantado mais entre o céu e a terra. Ele agora foi recebido na glória, foi recebido no céu, e o Pai o chamou a sentar à sua direita e disse: assenta-te, meu filho, aqui à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Porque o Pai estava dando para Jesus toda a autoridade. Por isso, quando ele diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, serão todos atraídos para debaixo da sua autoridade. Jesus é a máxima autoridade do universo. Eu vou declarar de novo porque o diabo odeia isso. Jesus Cristo é a máxima autoridade do universo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a máxima autoridade deste universo. Aleluia. Mateus 28, 18, ele declarou isso. Já abriram aí? Mateus 28, 18. Só vocês vão ler. Mateus 28, 18. Podem ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Estamos debaixo da autoridade de Jesus. Podemos confiar porque nós estamos debaixo da autoridade de Jesus. Podemos crer e viver pela fé porque estamos debaixo da autoridade de Jesus. Não temos que temer nenhuma outra autoridade, nenhuma outra potestade, nenhum outro principado, porque nós estamos debaixo da maior autoridade do universo. Estamos debaixo da autoridade de Jesus. Para quê? Para obedecer a Deus. Tá? É tão interessante que Paulo escreveu em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino que era chamado de reino de Deus, passou a ser chamado
o reino do Filho do seu amor, porque agora Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Pai concedeu a Jesus toda a autoridade. A autoridade para salvar e para condenar. Aleluia. Mateus 3,11 foi a profecia do João Batista acerca do que Jesus ia fazer com toda a humanidade, batizando toda a humanidade no Espírito Santo e no fogo. Leiam. São dois batismos. O batismo com o Espírito Santo é o batismo de salvação. E o batismo com fogo é o batismo de condenação. Tá? Tem muita gente por aí que pensa que isso é o fogo pentecostal. Não, mas é o fogo do inferno mesmo. É o fogo do lago de fogo e de enxofre. É por isso que o versículo anterior ao versículo 11 aí, é o versículo 10... que diz assim, ó, o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Esse machado que está posto à raiz das árvores é Jesus. Jesus é o machado, porque Jesus é a palavra de Deus. As árvores são os seres humanos, toda a humanidade. A raiz das árvores representa a sua origem. Todos os homens vieram a existir, chamados à existência pela palavra de Deus. Por isso o machado está à raiz das árvores. Os homens foram chamados para produzir um fruto de uma busca, que Paulo pregou em Atenas, capítulo 17. Deus chamou esses homens à existência para que eles busquem a Deus, nem que seja apalpando para encontrá-lo, já que não está longe de cada um de nós. Os homens que não buscam a Deus, eles produzem as obras da carne. E os homens que buscam a Deus de todo o coração, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, os homens que buscam a Deus de todo o coração são batizados com o Espírito Santo e produzem o fruto do Espírito Santo, produzem o bom fruto. A palavra de Deus, que é Jesus, vai cortar todas as árvores que não produzirem bom fruto e lançar ao fogo de condenação. O versículo 12, que vem ali depois do 11, diz outra metáfora. A pá ele tem na sua mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro e lançará a palha no fogo inextinguível. Esse agora que tem a pá na mão é o Pai. O Pai tem a pá. O Pai tem a pá em sua mão. A pá na mão do Pai é o Filho, é Jesus, a mão direita do Pai. A palavra de Deus é a pá. Com essa pá, Deus vai limpar completamente a sua eira. A sua eira é a sua fazenda. A fazenda de Deus é a terra inteira. Deus vai limpar toda essa terra. Recolher o seu trigo no celeiro. O trigo são salvos, batizados com o Espírito Santo, batizados no batismo de salvação. O trigo é recolhido no celeiro do céu. E a palha, que são os ímpios, são lançados em fogo inextinguível. Por isso, os versículos 10 e 12 interpretam o versículo 11, que Jesus recebe do Pai a autoridade de batizar com o Espírito Santo para salvação e de batizar com fogo eterno
de eterna e justa condenação. Uma vez que ele já foi levantado da terra, é como um funil. Toda a humanidade está sendo afunilada para Jesus. Cada homem que fica vivendo aí na terra, como se Deus não existisse, como se Jesus não fosse verdade, como se a palavra de Deus não fosse a verdade, vai vivendo a sua vida na terra, achando que a vida é sua, ele pode fazer dela o que quiser, achando que o corpo é seu, ele pode fazer desse corpo o que ele quiser, são malditos, possuídos pelo diabo, jazem no maligno, mas quando acabam as suas vidas, morrem uma só vez. E logo em seguida vem o juízo, Hebreus 9, 27. Logo em seguida comparece diante de Jesus. Como eu vim parar aqui? Porque eu fui levantado da terra, eu atraio todos a mim, e você está atraído para a condenação. Os salvos são atraídos para a salvação. Os ímpios são atraídos para a condenação. Todos os homens são convergidos, a humanidade inteira está sendo convergida para um tete-a-tete com Jesus. Se for um tete-a-tete de salvação, vai para o paraíso esperar a ressurreição. Se for um tete-a-tete de condenação, vai para o inferno esperar a ressurreição dos ímpios diante do grande trono branco, para serem lançados de corpo e alma depois no lago de fogo e de enxofre. Essa é a verdade. Esta é a palavra de Deus. Este é o Evangelho de Deus. E esse Evangelho não está nem aí para quem não acredita nele, para quem não crê nele. Acreditando ou não acreditando, é a verdade. É assim que acontece. Porque é assim que Deus determina. Por isso, benditos aqueles que creem, porque crer é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se vanglorie. É Deus que nos deu o dom da fé. Essa fé veio pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo, do Evangelho de Cristo. Essa fé, como Paulo diz em Tito 1:1, que não é de todos, é dos eleitos de Deus. 2 Tessalonicenses 3:2, a fé não é de todos. Tito 1:1, a fé é dos eleitos de Deus. E 1 João capítulo 5, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso, Efésios 6, revestivos do escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Total proteção nós temos da parte de Deus e total poder para vencer toda a malignidade nesse mundo, em nome de Jesus. Que coisa, hein, irmãos? Vocês não ficam admirados com tudo isso? Eu fico espantado, eu fico chocado, eu fico impactado. Quando eu medito nessas coisas dentro do meu quarto, na minha casa, eu me prostro diante de Deus, porque é grande demais. Grande é o Senhor e grande é a sua obra em nosso favor. Aleluia. Vamos agradecer. Vamos agradecer. Vamos agradecer. Feche os olhos. Comece a agradecer ao Senhor. Aleluia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Eterno, Deus tão grande, tão forte, tão poderoso,
excelso. Na tua presença, ó Deus, aleluia. Na tua presença, Senhor, há verdadeiramente plenitude de alegria. O Senhor é quem faz grandes coisas. Por isso te glorificamos, Senhor, bendizemos o teu nome, adoramos o teu nome, Senhor. Engrandecemos a ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Maravilhoso tu és, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor. Obrigado por tão grande salvação operada, Senhor, em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos deu poder sobre Satanás. Obrigado, Jesus, porque na cruz do Calvário o Senhor se fez maldição por nós, se fez pecado por nós, entrou aí nesse ambiente maldito, maligno, para transformar a nossa atmosfera numa atmosfera de bênção, onde a bênção é superior à maldição, onde a santidade é superior ao pecado, onde a tua palavra é superior ao mundo, onde nós podemos vencer e ser mais que vencedores sobre todas essas coisas, Senhor. Por isso te adoramos, glorificamos, exaltamos o nome, engrandecemos o teu nome, Senhor. Bom é o Senhor, magnífico é o Senhor, poderoso é o Senhor. Te adoramos, Jesus, porque o Pai te deu toda a autoridade nos céus e na terra, toda a autoridade sobre o universo, toda a autoridade sobre todas as nações da terra e toda a autoridade sobre toda a humanidade nessa terra, sobre todos nós, sobre cada um de nós, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a vida de cada um dos que aqui estão presentes. Obrigado, Jesus, pelos milagres que o Senhor conquistou para nós, as bênçãos que o Senhor conquistou para nós, lá do alto da cruz, quando foste levantado em madeiro. Nós olhamos para Ti, Senhor, e ao olhar para Ti, somos curados, somos perdoados, somos restaurados, somos renovados, somos transformados pelo Teu poder que age em nossas vidas. Por isso, Senhor, a Ti a honra e a glória. Exaltamos, ó Deus, engrandecemos e glorificamos o Teu nome, Senhor. Aleluia. Diga, Senhor Jesus. Fique de pé aí se você puder e diga bem forte: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Creio na Tua crucificação. Creio no poder que procede do Senhor pela Tua crucificação. Creio que levaste sobre Ti, na cruz do Calvário, todos os meus pecados, todas as minhas transgressões, e também levaste todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, e pelas Tuas feridas, Tuas pisaduras, pelas Tuas chagas, eu fui sarado. Eu recebo essa cura agora, Senhor, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, no meu coração, na minha mente, em todo o meu ser. E eu recebo de Ti também, Senhor, a autoridade total sobre Satanás, sobre todos os demônios, para expulsá-los, para proibi-los, para destruir todas as suas obras e seus intentos contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra os Teus eleitos. Em nome de Jesus.